Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui, cara, basicamente um resumo da leitura de um clássico aí de comunicação do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para quem não conhece esse livro, recomendo a leitura. É um basicão, um clássico aí sobre poder de comunicação. É um negócio que o pessoal me pede, muitas vezes eu acabo focando muito na parte técnica, falando aqui de carreira no mercado financeiro. Essa parte de comunicação é extremamente importante também. Mas o pessoal é meio travado, tá? Então acho que aqui tem algumas dicas interessantes. Estava relendo esse livro, fiz um resuminho aqui de alguns insights. Resolvi fazer esse vídeo para trazer esses insights, adaptando um pouco aí para esse mundo de mercado financeiro para o pessoal utilizar no dia a dia e tudo mais. Tentar adaptar esses aprendizados que eu já vi no livro, já tinha lido no passado, reli agora, tá um pouco mais fresco na mente e ver como você pode usar isso aqui na prática trabalhando no mercado financeiro, tá? Então, alguns insights que ele traz aqui no livro. Primeira coisa, as pessoas gostam de culpar qualquer coisa que acontece para os outros, tá? Então, você está lidando com pessoas, se saber isso já é uma grande vantagem. Se você vai estar lidando com alguém num time, algo assim, deu algo errado, mas eu fiz assim errado porque aconteceu tal coisa, porque o fulano me deu a informação errada. Então, assim, muitas vezes se você consegue passar por cima desse jogo de ego, talvez, do tipo, quem errou, quem não errou, muitas vezes tentar olhar como resolver daqui para frente, ao invés de ficar apontando ali culpados. Realmente é importante entender o motivo do erro para que ele não aconteça de novo. Ele dá exemplo no livro que até, sei lá, grandes criminosos e tudo mais, pô, os caras fazem uma atrocidade e ainda assim eles justificam, mas a minha criação foi assim, tá? Então, se até o cara lá que fez essa atrocidade, pô, imagina num erro, sei lá, simples ali no dia a dia trabalhando no mercado financeiro, por exemplo. Então, legal ter isso em mente. Ele fala três pontos para você saber lidar bem com as pessoas, tá? Então, primeira coisa, evitar crítica e reclamações, tá? Então, ele dá algumas alternativas de como você pode chegar a resolver conflitos ao invés de ir por esse caminho, porque muitas vezes quando você critica já de cara, o cara entra numa defensiva e acaba virando uma discussão que envolve muito menos o que aconteceu e mais, de novo, o ego da pessoa do tipo, eu errei como pessoa e tudo mais, e não a situação. Então, isso que ele basicamente fala. Segunda coisa que ele fala que é importante é você prestar bem atenção nas pessoas, trazer um elogio ou talvez apreciar as coisas de maneira honesta. Então, se o cara realmente mandou bem no negócio, ser bem específico, entender o que ele fez e, cara, fala, pô, você mandou muito bem aqui de tal coisa, de maneira bem específica, para mostrar que você prestou atenção. Isso é uma forma boa de lidar com as pessoas também. E a terceira, estimular as pessoas de ir atrás das coisas. Então, se mostrar o caminho, mostrar o benefício. Então, esses são três principais pilares que ele traz lá no livro de como se lida com as pessoas, tá? E aí tem alguns pilares de como fazer as pessoas gostarem de você. Diria que no ambiente corporativo é extremamente importante isso. O ambiente corporativo pode ser bem tóxico, né? Não sei quem já teve esse tipo de experiência, mas enfim, um ambiente que muitas vezes o pessoal quer crescer a qualquer custo, fofoca para tudo que é lado. Então, eu diria que é interessante saber, não só carreira, mas na vida de maneira geral, saber se comunicar, as pessoas gostarem da sua presença é uma coisa importante. Então, vamos lá. O que que ele fala aqui, ó? Primeira coisa, fique genuinamente interessado em outras pessoas, tá? Então, você mostra uma foto para qualquer pessoa, a pessoa vai olhar, a primeira pessoa é ela mesma, tá? Porque a gente é a pessoa mais importante do mundo pra gente mesmo, por mais que alguém possa não admitir, isso é verdade para todo mundo. Tanto que você olhar para uma foto, você vai procurar a primeira coisa onde é que eu tô nessa foto, tá? Então, se você numa interação se mostra genuinamente interessado na outra pessoa, ela vai gostar muito de você porque ela é a mais interessada no mundo nela mesma. E se você também pô, vai ficar feliz, enfim, de estar interagindo com você. Essa é a primeira coisa que ele fala. Segunda coisa, lembrar sempre de sorrir, tá? Então, o sorriso é um negócio que desarma. Muitas vezes o pessoal tá na defensiva, principalmente numa primeira interação, algo assim. Então, uma coisa importante. Terceira coisa que ele fala é você lembrar o nome das pessoas. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade bem grande com isso e tento me forçar. Tem estratégias para fazer isso, mas você lembrar o nome da pessoa, a gente sabe quando você conhece alguém novo, você cumprimenta, fala o nome, ainda mais se é mais de uma pessoa, falou, passou um segundo, você nem lembra mais. Uma forma boa é você não tem tanta certeza, você fala ou pede desculpa, pô, desculpa, qual que é o seu nome mesmo? E vale a pena você chamar a pessoa pelo nome, da mesma forma que eu falei aquela questão de olhar para a foto. Palavra mais bonita nos ouvidos de qualquer pessoa é o seu próprio nome. Quarta coisa que ele fala é que você deve ser um bom ouvinte, né? O que que é o bom ouvinte? Um ouvinte ativo, né? Que você não está só ouvindo e você está ouvindo e ativamente engajando o que a pessoa está falando. Falou, pô, aconteceu isso, isso. É sério, pô, o que aconteceu depois? Como é que você sentiu quando isso aconteceu? Tá? E encorajar as pessoas a
falar sobre elas também é algo que faz com que as pessoas gostem mais de você. Quinta coisa que ele fala é você sempre falar nas coisas sob uma ótica do interesse da outra pessoa, tá? Então, vamos supor que, sei lá, uma pessoa está falando ali sobre uma situação que aconteceu, sei lá, tá falando com um colega de trabalho lá do banco e ele tá falando para você, pô, que situação chata, aconteceu isso, e sei lá, o chefe ali reclamou do meu trabalho. Fala, pô, mas como é que tá a relação com ele? O que que você acha que daria para fazer para melhorar? Quem sabe você não faz isso? Pô, talvez no seu lugar uma coisa que eu consideraria seria fazer isso ou isso. Então, isso é uma forma de a pessoa gostar de você, porque, de novo, você está pensando em termos dos benefícios para outra pessoa, tá? Isso funciona, sei lá, numa relação de amizade, até amorosa, ou até mesmo numa relação ali, sei lá, um trabalho, pô, com um chefe, algo assim. Isso é um negócio também bem, numa entrevista, por exemplo, um negócio que é importante, né? Pô, se colocar no lugar ali do entrevistador, pensar como a empresa. Mas eu falo bastante isso aqui nos conteúdos, mas provavelmente talvez até já aprendi isso aqui, tá? E a sexta coisa que ele fala aqui é fazer a outra pessoa se sentir importante de maneira sincera. Esse negócio que ele fala, tá? Que é importante que a coisa seja genuína, que tem que ser congruente com quem você é. O que que é congruência? Não adianta você falar, sabe, que nem em relacionamento, tá, pergunta pra namorada, tá tudo bem? Sim. Você sabe que não tá tudo bem, tá? Porque ela não tá sendo congruente com o que ela fala, tá dizendo que tá tudo bem, mas a linguagem corporal, a forma que ela tá falando, não é congruente com o que ela tá dizendo. Você, pô, tem uma coisa errada. Então, quando você está falando, apreciando, dando um elogio, ou percebendo alguma coisa, é importante que você seja congruente com o que você está falando, tá? Seu linguagem corporal, timbre de voz, tudo mais tem que ser congruente. Seriam uns 6 pontos que ele fala sobre uma pessoa, enfim, princípios para as pessoas gostarem de você. Fala outra coisa interessante que é você pode medir o tamanho de uma pessoa sob uma ótica de quão fácil ele perde o seu temperamento, tá? Então cuidar para não ser explosivo, acho que tem diferentes graus de pessoas que explodem mais, explodem menos, mas é importante tentar ter um controle emocional interessante. Não que a pessoa não possa demonstrar emoções, tá tudo certo, mas ele diz muito sobre uma ótica de, pô, que nem ele dá alguns exemplos de cliente vindo reclamar e aí você reclamar de volta, esse tipo de coisa. Então, cuidar para ser tranquilo e não perder as suas emoções numa interação. Normalmente você pode associar isso ao tamanho da pessoa. Pô, se uma pessoa, sei lá, o garçom trouxe a comida para você, tem um errinho, pô, começa a xingar o cara. Então, mais ou menos esse exemplo que ele tenta dar lá no livro. E aí depois ele passa pra uma parte interessante que é como fazer as pessoas pensarem do jeito que você pensa, ou você influenciar as pessoas a pensarem mais ou menos como você pensa, tá? Então, primeira coisa que ele fala, a única forma de você tirar o melhor de uma discussão é você evitar a discussão, tá? Então, tentar não bater de frente, né? Por exemplo, assim, você tem uma visão de aqui de um lado, você tem a sua visão do outro, você ao invés de tentar fazer um conflito direto, tentar ir achando pontos em comum para até você tentar unir mais ou menos a visão no meio termo, tá? Segunda coisa que ele fala é sempre respeitar a opinião da outra pessoa. Ele até fala, pô, a pessoa fala um negócio que você discorda, cara, fala assim, primeira coisa, antes de falar tudo o que você pensa, cara, entenda o seu lado, respeita o seu lado, entendi o que você quis dizer. Muitas vezes é até legal você repetir tudo que a pessoa falou para demonstrar, ou até mesmo saber se você entendeu, porque às vezes a pessoa fala se não entendeu direito, tá? E muitas vezes tem emoção envolvida no meio, você fala, pô, o cliente ligou, não, pera aí, perdi dinheiro e tal coisa, tá? Então, se eu entendi bem o que você está me falando, você está me dizendo que você está insatisfeito porque a ação aqui XPTO caiu e tal, e você não estava esperando isso, tá? Então, dado que eu entendi isso aqui, agora eu vou falar o meu lado. Pô, lembra que a gente viu a tese lá atrás, tinha esse ponto de risco, até a gente pode voltar aqui na discussão que a gente fez. Então, esse approach aí é interessante e ele fala, nunca fala, não, você está errado. Então, essas palavras, é aquele negócio muda um pouco a dinâmica da discussão, vira uma coisa pessoal, daí ao invés da discussão sobre uma situação, vira um negócio, não, peraí, tá dizendo que eu sou inferior, que eu tô errado, eu como pessoa sou, sei lá, inferior, não tenho capacidade, aí já vira uma discussão que vai para um outro lado, então é importante tentar evitar esse tipo de coisa, tá? Terceira coisa que ele fala, se você de fato está errado em alguma situação, você identificou que está errado, a melhor coisa que você pode fazer é admitir o quanto antes e de forma bem enfática. Fala, cara, você tem razão, eu estou errado, você está correto, tá? Então realmente falei isso aqui, estava errado, de fato não é isso. E aí, idealmente, na minha visão, isso ele não fala no livro, mas já
falar como você vai fazer para não errar mais dessa forma, enfim, quais são os pontos para resolver uma situação que acabou surgindo por causa desse erro, tá? E isso muitas vezes pode ser difícil de fazer, né? Porque, pô, a gente vive numa sociedade que, pô, parece feio errar, é feio falhar e tudo mais, mas pode ter certeza que numa situação essa é a melhor forma de você lidar com esse erro, tá? Quarta coisa que ele fala é comece sempre de uma maneira amigável, tá? Isso é uma coisa interessante, quem já estudou teoria dos jogos vai ver lá que teve os caras fizeram um torneio das estratégias de teoria dos jogos e falava as possíveis estratégias, uma delas era a estratégia, a vencedora, na verdade, a estratégia Tit for Tat, se eu não me engano, teve até uma variação dessa estratégia depois que era Tit for Tat with Forgiveness, que é uma variação que, basicamente, a estratégia era você comece de uma maneira amigável, tá? Você assume que a outra pessoa quer cooperar com você, tá? Isso é uma boa estratégia para a vida, para qualquer coisa, eu diria, na minha opinião, tá? Tento até levar a estratégia dessa maneira. Agora, se a sua contraparte você está interagindo não é também amigável com você, não tem por que você, pô, não vai ser trouxa também, você é amigável, você é parceiro aqui, e a pessoa vai me tratar mal, ou não vai ser correto comigo, daí você também não vai ser correto com a pessoa, não precisa fazer alguma coisa errada, mas também você não vai ali interagir com a pessoa da maneira amigável, tá? E é basicamente a estratégia Tit for Tat basicamente você começa de uma maneira amigável, depois repete o movimento da outra pessoa que está interagindo com você, e esse with forgiveness no meio, que mesmo a pessoa lá no, sei lá qual round de interação, mesmo que ela esteja tratando você, talvez não na maneira ideal, você vai lá e perdoa ela e tenta mais uma vez ser amigável para ver se ela começa a ser amigável também, tá? Então, enfim, fiz um paralelo, quem quiser estudar, acho bem, bem interessante esse tema aí de teoria dos jogos, mas basicamente o que ele está falando aqui, tá? Comece de uma maneira amigável. Quinta coisa, isso aqui é bem batida. Faça outra pessoa dizer sempre sim, 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 tá? Então tem muito cara aí de vendas que fala, a pessoa tem que fazer sim, sim. Acho que tem que cuidar para não levar num extremo, mas é interessante. Até uma outras coisas que ele fala mais para frente, que é trabalhar, ao invés de você dar ordem direta, fazer perguntas, né? E você tem que fazer a pessoa, lembrando, a gente está falando aqui de como fazer as pessoas pensarem como você pensa. Você tem que fazer a pessoa ir raciocinando da forma que você raciocina, tá? Você quer fazer um tipo de influência na pessoa. Então, pô, supor que você é gestor de alguém e aí o cara fez um negócio errado. Fala, pô, ao invés de xingar, meter o pau no cara, fala, pô, você concorda comigo que, sei lá, se você não faz o trabalho muito bem, eu acabo ficando exposto quando eu tô ali fazendo a apresentação do conteúdo que você fez. Você concorda comigo? Sim. Pô, você concorda comigo que eu sei que pode ser difícil, mas vale a pena você revisar várias vezes o trabalho antes de subir aqui para cima, para mim olhar e tal, porque eu vou ter que fazer, sei lá, revisar um negócio que eu poderia ter feito antes e gera um retrabalho, né? Você concorda comigo? Sim. Então, você tá aos poucos moldando e mostrando o porquê do que aconteceu não faz sentido, ou talvez tenha que melhorar, ou tem que mudar. Faça a outra pessoa falar o mais que você. Então é isso, tá? Então, basicamente, você vai conduzindo a pessoa para pensar como você quer. Tá? E isso requer habilidade, que não adianta ser só, não, é assim, ponto final, carteiraço. Não, você tem que mostrar com argumentos, lógica, um raciocínio que faça sentido, tá? Então, por isso que é importante saber o que você está falando. Tá? A sétima coisa que ele fala que é interessante é você fazer com que a pessoa sinta que a ideia foi dela, tá? Esse é um negócio que é bastante poderoso, porque as pessoas gostam daquele negócio, pô, que eu trouxe uma melhoria, eu que fiz o negócio. Então, é aquele negócio também de perfil de pessoas, né? Se você não é aquele cara que, pô, quer aparecer sempre no, enfim, ter que estar lá aparecendo, não, fui eu que fiz isso, tomar todas as glórias, você pode ter duas escolhas, ou você é esse cara que aparece lá bonitão, tomando todas as glórias, ou você acaba conseguindo influenciar outras pessoas a mais ou menos pensar mais ou menos como você quer. Então, é uma questão de escolha. Eu tendo a achar que esse approach aqui do Carnegie é mais vantajoso, tudo bem, que é achar que se a ideia é boa, né, e vai beneficiar a empresa, você como um todo, o trabalho vai ficar melhor, cara, tanto faz de quem é a ideia, é importante que executem, e se a pessoa vai querer atuar de uma maneira mais similar com o que você gostaria de influenciar uma pessoa, um grupo de pessoas que querem achar que a ideia é deles, sem nenhum problema. Mas na minha visão, pessoas podem discordar, mas enfim, é isso, tá? Aqui ele repete um pouco, ele fala, ó, tem que se botar no lugar das outras pessoas. E outra coisa que é importante é seja simpático com as ideias das outras pessoas e os desejos, que é o ponto dos incentivos que eu acho que é interessante, tá? Para quem lê aí Charlie Munger. Cara, ele fala que basicamente incentivos é quase tudo, tá? Então, ele fala, tem uma frase dele que é administração de empresas, pessoas, cara, se fosse resumir em uma palavra, incentivos, obviamente tem outras coisas, tá? Mas enfim,
entender bem quais são os incentivos, entender qual que é o incentivo dessa pessoa, principalmente o cara que gere outras pessoas. Eu acho extremamente interessante e inteligente você entender cada pessoa do time, quais são os incentivos, onde os caras querem chegar para você conseguir alinhar os incentivos de acordo com o objetivo ali da área, da empresa como um todo, tá? Então, assim, uma coisa bem importante, tá? Para finalizar aqui o último bloco de coisas, ele fala como ser um líder, tá? E ele fala assim, sempre começa com elogios e apreciação pela pessoa, tá? Muitas vezes quando você vai, precisa falar uma coisa negativa, dar um feedback de melhoria e tal, vale muito a pena você sempre começar falando das coisas boas, que já desarma o cara no começo. Começa sempre falando, pô, quer dar um feedback, pô, o cara tá vendendo mal, a área comercial tá vendendo muito mal. Pô, fulano, Joãozinho, cara, a gente sabe aqui que do time aqui, pô, você é um dos que mais manda bem na interação com o pessoal, você tem um conhecimento técnico super bom, tudo mais, tá? Então, importante reconhecer isso, tanto eu quanto a empresa reconhece muito isso, porém, não é nem o porém, tem até outras estratégias para não falar o mas, tá? Mas enfim, você começa com a parte boa e depois vai para a parte de melhoria, tá? Essa é a primeira coisa que ele fala. A segunda coisa que ele fala é você chamar a atenção dos erros de maneira indireta. Então, nunca é, ó, aquele negócio, não falar que, pô, isso que tá errado, tentar não ser tão agressivo. Quem é de mercado sabe que na prática isso acaba não acontecendo, tá? Então, enfim, passando aqui a visão do cara, lembrando, esse livro aqui o cara fez em 1920, acho. Então, o mundo era bem diferente, tá? Tem coisa talvez hoje em dia vai acabar não aplicando muito, mas eu tendo a crer que boa parte, se você conseguir aplicar no seu dia, é algo vantajoso, tá? Então ele basicamente fala aqui para você tentar chamar a atenção. Acho que a melhor forma é o jeito que ele fala, pô, você tentar fazer a pessoa raciocinar que ela tá fazendo um negócio errado. Pô, será que não seria melhor você fazer tal jeito? Ou já pensou de tal forma? E você faz a pessoa, pô, realmente, parece fazer sentido, tá? Terceira coisa que ele fala, fale sobre seus próprios erros antes de criticar outra pessoa também. Se é genuíno o negócio, né? Pô, sei lá, falando da venda ali, cara, sei lá. Pô, eu também já fiquei meses sem conseguir fazer venda, e aí já fala que você já passou pela mesma situação, como é que você fez para solucionar. Obviamente é importante que as coisas sejam genuínas, né? De novo, aquele lance da congruência, não adianta você ficar falando um negócio falso, uma mentira, e o cara vai conseguir sentir que não é verdadeiro e acaba sendo um efeito negativo, tá? Quarta coisa que ele fala nesse ponto de como ser um líder, ele fala de perguntas ao invés da ordem. Faz isso, ao invés de falar isso, não, vende desse jeito. Cara, já pensou e no approach comercial você tentar fazer dessa forma? Será que desse jeito funciona bem? O que que você acha? Tava pensando em tal maneira, não sei o que que você acha. Então, isso vai muito em linha com aquele negócio de você pensar, não, pode ser, e ela já dá uma contribuição, e aí daqui a pouco já virou a ideia da pessoa, e não foi nem você que falou, né? Foi ela que chegou à conclusão, não, vou fazer desse jeito. E no fim do dia era como você estava querendo influenciar a pessoa a pensar, tá? Então, isso é um jeito interessante também, tá? Cara, esse aqui é muito bom, ele fala aqui, ó, esse é um negócio que eu lembro que eu já li em outro livro também do Nuno Cobra, que foi um dos preparadores do Senna, que ele fala assim, ó, seja intenso quando você está elogiando e tranquilo quando você está fazendo uma crítica ou uma coisa de melhoria. Porque quando você sobe a energia na interação, na outra pessoa dá um pico de estresse, de intensidade, e isso faz com que aquela dinâmica, aquela interação fique registrada de maneira mais intensa no cérebro dela. E normalmente que acaba acontecendo, né? Pô, pensa com os filhos, né? Filho fez uma bobagem, cara, você grita, porra, por que que você fez isso? Caramba, gritaria, não sei o quê. O filho, cara, trava ali, beleza. E quando faz uma coisa, ah, que bonito esse desenho, pô, que legal, parabéns. Então, na verdade, fala que o ideal é o inverso, né? Mandou bem, porra, mandou muito bem, berra, vamos, dá uma motivada legal. E quando fez o negócio errado, dá uma respirada, tenta não perder o controle e fala, cara, isso aqui não foi bom, isso aqui não foi legal e tal, para justamente ter o impacto oposto, né? Se registrar mais na cabeça do cara a parte positiva e não tanto a parte negativa. Então, acho que é um negócio interessante. Esse sétimo aqui também é bem interessante, ó. Dê uma reputação para outra pessoa cumprir. Então, por exemplo, assim, estou aqui gerindo um time, tá? E aí eu tenho um desafio aqui, sei lá, fazer uma apresentação aqui de um caso e eu preciso que o cara me ajude aqui a fazer o PPT ou o PDF que eu vou apresentar. Falar, cara, pô, você é o cara, você é o mestre aqui do PowerPoint, pô, então te pedir aqui, cara, o que que você acha que a gente poderia fazer aqui nessa página aqui da apresentação dos financials? Cara, o cara já vai pensar, pô,
cara ele me considera aqui o mestre do PPT. Pô, tem que fazer um melhor trabalho para justamente cumprir essa expectativa que existe com relação ao meu trabalho. Então, assim, você já dá a reputação antes de fazer o pedido, né? Então, pô, você que é o mestre do PPT, pô, você que manja muito de Excel, cara, tem alguma coisa, meu modelo não tá fechando. O que que você acha? Então, é um jeito também interessante de você liderar as pessoas, tá? Outra coisa que ele fala que é interessante é você fazer com que os problemas pareçam ser fáceis de resolver, tá? Não que o cara vá de qualquer jeito sem se dedicar a conseguir resolver, mas muitas vezes o pessoal, eu não sei de vocês, mas eu já vi muitas pessoas na minha vida, não, eu não sou bom com esportes, não me dou bem com música, sou horrível com línguas. Então, assim, alguém colocou na cabeça da pessoa, sei lá, quando na vida delas, que o cara não serve para fazer tal coisa, e acaba que falta motivação. Lá no livro ele dá vários exemplos lá dos caras que, sei lá, o cara morava na rua, faltou só um incentivo pro cara bombar na vida profissionalmente em outros pontos, tá? Então, um ponto é, você tem que quando está lidando com as pessoas, fazer com que pareça que elas consigam resolver qualquer empecilho aí na vida delas. Não existe essa barreira, sei lá, barreira genética, barreira de tempo, seja lá o que for. Você tem que encorajar elas de falar, cara, você consegue. Obviamente, não vai falar uma ilusão, uma coisa assim, mas mostrar, ó, o caminho é esse, pô, eu tenho certeza que você consegue fazer isso por causa disso, disso, disso. E justamente entregar a motivação necessária para a pessoa realmente acreditar nela mesmo para ir atrás do negócio, porque muitas vezes alguém colocou na cabeça da pessoa que ela não consegue fazer tal coisa e ela acaba acreditando nisso e aí de fato não vai conseguir fazer, porque se nem ela acredita, como é que vai fazer o negócio acontecer? E é isso. Tem mais umas coisas, mas não vou. Tem regras do casamento. Tem um negócio que fala do casamento, né? Porque eu vou deixar aqui como um bônus aqui, ó. Por que que os casamentos acabam normalmente? Os quatro principais motivos em ordem decrescente. Cara, é uma pesquisa super antiga, não sei como é que tá isso hoje. O primeiro motivo era problemas no quarto, problemas de sexo. Segundo, alguma coisa que o casal não concorda, de princípios, de valores e tal. Terceiro problema, dinheiro. E quarto problema, alguma instabilidade emocional, tá? E ele fala para resolver, ó, compra aí um Kama Sutra para apimentar a vida do casado depois que fica meio monótono, tá? Mas enfim, de repente isso aí vamos mais pra frente mudar aqui quando a gente zerar todos os conteúdos de finanças, a gente começa a falar aí de relacionamentos. Beleza, pessoal? Era isso aí que eu queria trazer nesse vídeo. Se gostaram, não esquece de curtir, deixa um comentário e segue aí, curte o vídeo, segue o canal, beleza? Abraço e até a próxima.